Imaginemos que aquele aglomerado de pessoas tivesse se dirigido apenas ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Haveria a tentativa de depor o governo legitimamente eleito. Mas o que o Supremo tem com isto? O que o Congresso tem com isto? E é exatamente a variedade de bens jurídicos tutelados que inspirou o legislador desde sempre nessa ideia de múltiplos tipos penais. Então, nada estranha de que haja essas imputações todas constantes da denúncia e, repito, já de inúmeros acordos do Supremo Tribunal Federal. Em tese, sim, é possível, não há dúvida que é possível que alguém consuma o crime de tentar ou atentar contra o governo legitimamente eleito e não queira destruir o Estado Democrático de Direito e vice-versa. Pouco importa se a pessoa tinha ou não uma arma de fogo ou uma arma branca. O que importa, para fins de debate da classificação jurídica, é que o grupo era armado. O grupo portava armas de fogo, armas brancas e assim sucessivamente. Portanto, o Congresso Nacional, quando fez esta dosimetria da lei em vigor, o fez cumprindo a Constituição. E, portanto, não é o Poder Judiciário, não é o ministro Alexandre de Moraes ou aqueles que o acompanham eventualmente na turma ou dele discordam que estão arbitrariamente fixando penas de índole desproporcional, à vista da magnitude dos valores envolvidos. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Fonte do direito, o que eles estão mostrando ali? Remarcando o caráter permanente e hediondo do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Então, aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo este é um processo normal, certamente se arrependeram quando viram as consequências nos odientos campos de concentração, vitimando o povo judeu e outras tantas minorias na Europa. Portanto, golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Esse tipo de raciocínio é uma agressão às famílias que perderam familiares no momento de trevas da vida brasileira. E isto reverbera em um tribunal na medida em que, repito, nós não estamos aqui friamente cumprindo a ordem jurídica sem levar em conta aquilo que o ministro Fux, meu amigo tão querido, sempre lembra quanto ao consequencialismo, que é um mandamento legal. Um tribunal constitucional, ele não pode ser consequencialista. Ele é obrigado a ser consequencialista. É da natureza dele, inclusive pela sua condição de órgão de cúpula do Estado. Então, sob todos esses aspectos, eminente presidente Cristiano Zanin, penso que, se não morreu, poderia ter morrido. Acho, portanto, que a denúncia possui os atributos fundamentais da materialidade, da viabilidade, porque houve violência e essa violência poderia ter produzido danos de enorme proporção
E o fato de isto não ter se configurado não exclui a tipicidade definida em lei. Basta ler o tipo penal para compreender que a conduta é atentar, por uma razão simples. Se fosse consumado, o golpe de Estado não tinha viabilidade na persecução penal, porque não haveria juízes para julgar. E é por isso que, corretamente, o legislador, não é o Supremo, é o legislador e o Poder Executivo que sancionou a lei, previu o crime com esses contornos a que fiz alusão. Finalmente, concluo o meu voto lembrando quanto à autoria. Penso aqui, ministra Carmen, que o relator já nos poupou, eu anotei, como disse, ao longo das sustentações e com a leitura dos autos, indícios, a meu ver, razoáveis em relação a cada um dos acusados, porque justiça não é justiçamento. É claro que as pessoas têm que ser julgadas de per si, independentemente do seu nome, da sua história, como aludi ontem. Temos que aferir as condutas, uma a uma, independentemente do juízo moral ou de qualquer outra natureza que nós tenhamos sobre essas pessoas. Isso não comparece no tribunal. A toga serve para isso. E o que nos distingue de ditadores é que a nossa subjetividade é controlada pelas normas jurídicas. Se não houvesse normas jurídicas, não haveria direito, não haveria segurança para todos que este Supremo sempre deu, com seus acertos e erros, inerentes a qualquer instituição humana. Mas se nós olharmos, desde o alvorecer da República, temos que dar razão a Campos Salles. É a joia das instituições republicanas, disse Campos Salles, quando ministro da Justiça no primeiro dos governos republicanos. Então, de um modo geral, creio que o Supremo terá as condições de, ao longo da instrução, aferir esses indícios de per si para identificação da participação concreta de cada um. E acho, de fato, razoável, alguns disseram isto, olha, não há liame entre um evento e outro. Claro que é absolutamente razoável essa matéria probatória. Eu lembro, ministra Carmen, de uma história das lendas políticas do Maranhão, que na década de 50 resolveram invadir o Palácio do Governo do Estado. E aí havia um cidadão muito corajoso, cujo ele era conhecido como bota para moer. E aí entregaram a bandeira do Brasil, nesse tempo só se usava a bandeira do Brasil em manifestação, botaram o bota para moer bem na frente. E esta marcha atravessou São Luís, e quando chegou na fronteira do palácio, havia policiais, bota para moer, olhou os policiais, as metralhadoras, e entregou a bandeira nacional com o seguinte brado: a partir daqui, arrumem um mais doido do que eu. Então, é possível que alguém tenha desistido. E nós vamos debater se isso configurou ou não o delineamento, a tipificação de uma ou outra conduta, ou de nenhuma, mas no curso da instrução. Esse é o juízo de autoria, né, próprio da instrução processual. E, evidentemente, como mencionei, a classificação jurídica ao final, inclusive quanto à dosimetria, a partir não das vontades individuais de cada um dos julgadores, porque, repito, isto não comparece em um tribunal com a tradição e com a autoridade moral e jurídica que o Supremo Tribunal Federal tem. Com essas considerações, senhor presidente, eu tenho muita convicção de que as razões técnicas expedidas pelo eminente relator são suficientes para, neste momento, acompanhá-lo, ressalvando, obviamente, o final, a cognição definitiva, em que teremos, com certeza, com esta multiplicidade de acusados, percepções diferentes quanto às realidades que se formarão nos autos com a instrução. Mas, nesse instante, creio que a convergência é similar àquela quanto à dor dos brasileiros com a derrota de ontem para a Argentina, né? Acho que há consenso em relação a isso, e, a meu ver, há um consenso
também quanto às condições da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Quanto ao trabalho do Ministério Público, tenho, doutor Paulo Gonet, só um reparo, uma sugestão. O eminente ministro Alexandre, ao fazer o seu resumo, descreveu múltiplos crimes contra a língua portuguesa, e Vossa Excelência não fez nada. A pobre da língua portuguesa merece algum tipo de proteção do Ministério Público, se é que são verdades as frases do ministro Alexandre de Moraes. Com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o relatório.